Sim, eu usei esse título para chamar a sua atenção. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que está começando a estudar inglês agora está saindo do zero. Pois é, e eu tenho como te provar isso agora, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você está me assistindo através do seu smartphone ou da Smart TV, porque a internet fez isso possível. E eu aposto que você também está usando wireless, né? A internet sem fio. Pois é, só aqui tem 4 palavras que com certeza já fazem parte do seu dia a dia. Então eu acabei de provar que você não está saindo do zero, você já tem um conhecimento prévio. Muito bem, agora sim, vamos começar com o conteúdo, porque hoje eu vou te dar 7 dicas diferentes para organizar todos os seus estudos de inglês. E começar o quê? Com o pé direito. Vamos nessa! Hi there! Se você acabou de chegar aqui, muito prazer! O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E, gente, hoje em dia é muito improvável conhecer pessoas que tenham acesso à internet como eu e você, que não conheçam algumas palavras em inglês. Porque assim como eu mostrei pra vocês, até quem está começando a jornada rumo à fluência agora já não está saindo do total zero, do absoluto zero. Então vamos lá, que são 7 dicas práticas que você vai começar a aplicar hoje mesmo e vai sentir a sua evolução em pouco tempo, e eu tenho certeza disso. A primeira coisa, tenha um caderno. O caderno, gente, é o começo de tudo, e não importa qual matéria, qual assunto você esteja estudando, você precisa de um caderno. Pode ser fichário, pode ser folha 4, pode ser um caderno pequenininho, gente, pode ser qualquer coisa desde que você goste e seja confortável para você fazer as suas anotações. Não importa o formato, o mais importante aqui é anotar o seu progresso, acompanhar a sua evolução e dedicação. Eu, por exemplo, desde o ensino médio, eu não uso nem caderno, nem fichário, nem nada, eu uso folha solta. Folha de fichário solta dentro de uma pasta. É assim que eu gosto de me organizar. A prova. 3 cursos diferentes que eu estou fazendo, e inclusive cada um deles tem uma cor, ó, rosa, amarelo e roxo. A única coisa que a gente precisa deixar claro é que precisa ser um caderno físico, tá? É melhor que seja um caderno físico, porque a sua parte motora está diretamente relacionada com a sua memorização também, tá? Auxilia, então escreva. E mais uma vez, não tem problema digitar, mas estudos comprovam que quando você escreve, quando você aciona a parte motora com o seu pensar, você vai ativar partes diferentes do seu cérebro, né? A parte motora, você tá pensando, você tá visualizando, é tudo junto ao mesmo tempo. E quando a gente digita, o nosso cérebro é menos estimulado, e isso facilita o nosso esquecimento. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo linkado o artigo, onde tem mais informações sobre isso, tá bom? E se você quiser saber como manter e organizar os assuntos do seu caderno de inglês, tem um vídeo completo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês também. E além de todo esse estímulo que acontece no seu cérebro, quais são os outros benefícios para se ter um caderno de inglês? Primeiro, você vai ter tudo em um só lugar. Você vai poder acompanhar a sua evolução e, claro, vai evitar perder tempo procurando por anotação, né, gente? Porque a gente sabe. Ah, tem um bloco de notas não sei aonde. Aí você manda mensagem pro seu grupo que só tem você no WhatsApp. Aí tem aquele post-it que você colou lá naquele lugar. Não precisa, né? Então, se você já começar com um caderno, você já vai começar certo. E ainda vou adicionar mais uma aqui, número 4. Você vai poder anotar a pronúncia, como você entende a pronúncia das palavras que você aprende. Isso é muito importante. Dica número 2. Comece com pouco, mas se dedique todos os dias. Essa parece uma dica boba, mas tem muita gente que troca as mãos pelos pés. E o que de fato faz as pessoas terem um resultado surpreendente é a frequência nos estudos. Não só o volume de horas, mas a frequência. Isso aqui, gente, não é fantasia, isso aqui não é um milagre, é aplicar e sentir na pele a evolução. Eu não tô brincando. E a ideia dessa dica aqui é que você tenha um compromisso com você mesmo. Não é um compromisso comigo. Esse compromisso tem que ser com você. É pro seu futuro. É pra você. Os benefícios e tudo que o inglês pode proporcionar na sua vida é pra você e pra todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso porque a gente nem tem ideia das pessoas ao nosso redor que a gente pode alcançar, até mesmo pessoas que estão longe da gente durante a nossa caminhada à fluência. Você nem precisa ser fluente em inglês para já começar a colher os frutos, né? Muito pelo contrário, é antes. Mas enfim, coloque uma meta, você pode determinar, eu vou estudar inglês por 21 dias. E comece, mas saiba que é um dia após o outro. Então comemore todos os dias que você estudar, porque aí você vai completar uma semana, depois você vai para um mês, e assim você vai seguindo. E lembra aquele papo de escrever? É legal você ter um cronograma também, porque daí você vai dando aquele check
toda vez que você estudar. E nesse primeiro momento, eu sugiro, inclusive, que você nem precisa colocar que você vai estudar por 1 hora. Só a ideia de você estudar todos os dias, mesmo que por poucos minutos, vai facilitar muito mais do que você determinar que você vai estudar 1 hora, 2 horas, e no final das contas você nem sentar pra estudar, porque você fica com peso na consciência de, ai, eu nem vou começar porque eu não tenho 1 hora pra fazer isso. Gente, não caiam nessa. Presta atenção, a gente primeiro precisa criar o hábito, criar o gosto de estudar inglês, para depois, aos poucos, ir incrementando e aumentando em volume de horas. O hábito em si é mais importante no final das contas, porque é a partir dele que você vai alcançar o seu resultado, é a partir dele que você vai poder aumentar o volume de horas, e não o contrário. Os minutos e as horas de estudo são consequência do hábito. Agora, nesse momento que você está no seu estudo, a disciplina e a frequência são mais importantes do que o volume de horas. Porque é aquela coisa, como é que eu vou falar pra você estudar por 1 hora se talvez você nem tenha o hábito de consumir conteúdos de forma intencional em inglês? Não tem jeito. Isso só vai gerar frustração e ansiedade, infelizmente. Você pode até começar os seus estudos, mas não vai demorar muito e você vai desistir. E aí essa culpa só vai crescendo, crescendo, essa ansiedade, essa frustração só vai crescendo e crescendo, e vai chegar um ponto que você vai olhar pra você no espelho e vai falar que você não é capaz de alcançar fluência no inglês. E isso é mentira. Eu sempre falo isso, mas eu vou repetir. Se você fala português fluentemente, você tem tudo o que precisa para alcançar a fluência no inglês também. Então, não aceite nada que fale o contrário disso. Então, qual que é a ideia? Vai olhar na agenda, vai colocar lá, estudei inglês, sim ou não? Se sim, tá, quanto tempo eu estudei? Você vai e anota. Ih, não estudei, então vou entender o porquê que eu não estudei e vou tentar melhorar para o próximo dia. Simples assim, ponto final. E assim como eu falei, nem que comece com 10 minutos e depois você vai crescendo, mas comece. Igual eu falei, comece com passos ali de formiga, coloque meta, eu vou estudar um dia, vou estudar uma semana, vou estudar 15 dias, vou estudar um mês. Mas no final das contas, tente pelo menos fazer por volta de 61 dias. Inclusive, essa é a média de que a gente leva para desenvolver um hábito. Tá? E hábitos, assim como eu falei, são fundamentais à nossa disciplina. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link desse artigo que fala sobre o desenvolvimento de hábitos. É muito bom. E aí você pode aproveitar essa dica que eu tô te dando e aplicar em outras coisas da sua vida também, não só em relação ao inglês. Olha que mágico. Dica número 3. Repita tudo o que você ler e escutar. Vou repetir. Repita tudo o que você ler e escutar. Tá tudo bem ser um papagaio. Todo mundo que fala inglês hoje já foi ou ainda é um papagaio. No meu caso, eu ainda sou. Eu permaneço uma vez papagaio para sempre papagaio. E eu não tô exagerando, sabe por quê? Porque quanto mais você repete, mais você aprende. E faça isso numa boa, de forma leve, vai se divertir. Seja com filme, com série, com música, com podcast, com vídeo no YouTube, o que você quiser. Em todos os formatos disponíveis, repita. Quanto mais você repetir, melhor será a sua escuta. Quanto mais você repetir, melhor será a sua pronúncia, a sua fala, a sua conversação, a sua gramática, conhecimento de expressões, e a lista vai, gente. Você também vai melhorar a sua memorização, menos você vai sofrer para entender outras pessoas e menos você vai depender de legendas. Então é repetir, repetir, repetir e entender que existe um processo, que existe um tempo, mas que de tanto repetir, uma hora você vai chegar lá. E eu enfatizo bastante a questão da diversão e da repetição, porque isso ajuda muito no processo de aprendizagem. Vou deixar outro artigo aqui embaixo, que hoje eu tô lotando vocês de artigo. Que isso aqui não é groselha da minha cabeça, é comprovado, então vamos embora. Dica extra, não vai me repetir um negócio só na sua cabeça, você vai falar em voz alta. Você vai falar em voz alta. Eu sei que não é fácil e eu sei que tem muitas pessoas que são tímidas. Se esse for o seu caso, inclusive, comenta aí que eu quero saber. Mas saiba que ao fazer isso, ao praticar inglês em voz alta, isso vai te ajudar de várias formas. Não é só com inglês. Acredita em mim. Na hora que você precisar falar no trabalho, na hora que você precisar puxar conversa com alguém, pedir informação na rua, no que você precisar, isso vai te ajudar também. Sempre fale alto, em bom tom, com postura, sim. Essa é a melhor técnica para você desenvolver a sua fala com mais naturalidade. Começa de dentro para fora. Antes de você falar com outra pessoa, você tem que estar confiante com seu próprio inglês. Dica extra número 2, eu adoro essa. Sabe o que você vai fazer? Olha lá, você vai criar um grupo no WhatsApp, com você só, tá? Você cria um grupo, coloca um amigo, tira um amigo, explica pro amigo o que você tá fazendo e através desse grupo você fica se mandando áudios. Essa é uma forma muito legal de colecionar a sua evolução, porque daí, daqui uns 3 meses, você volta lá no primeiro áudio e você vai falar, nossa, nem parece a mesma pessoa. Pois é.
era você. Você um dia começou. Então é muito legal você acompanhar essa jornada, acompanhar essa sua evolução. Então já sabe, né? Leu, escutou, repetiu. Número 4. Esteja ciente, consciente, pleno e plena de que uma coisa é estar em contato com o idioma, outra coisa é estudar o idioma. Mas Camille, a gente não aprende inglês assistindo série? Sim, E não aprende inglês escutando música? sim. E eu não aprendo inglês assistindo vídeos 100% em inglês nas redes sociais? Sim, aprende também. Mas não ache que isso é o suficiente. Isso vai te ajudar muito, mas não é o suficiente. Se você realmente quer alcançar a fluência no inglês, além de contato, você tem que desenvolver intimidade com o idioma. Bunda na cadeira, lápis e caderno na mão. Estudo. Estudar é estudar, consumir conteúdo é consumir conteúdo. Cada coisa no seu quadrado, cada coisa com seu benefício próprio. Ações diferentes, resultados diferentes também. E você pode estudar a partir de séries, de filmes, de livros, de vídeos, de músicas, tudo bem. Mas tem formas de estudar, você precisa de postura e fazer isso realmente de forma intencional. Não é só ficar jogado no sofá, pipoca, tananã, e achar que você tá estudando. Não, você tá se divertindo, tá em contato com o idioma, mas não é estudo. Inclusive, eu já ensinei vocês a como fazer tudo isso com todos esses meios, tá? Vou deixar todos os links na descrição também. Estudar inglês com música, estudar inglês com filme e etc. Dica número 5. Cuidado com o que você consome. Porque isso aqui pode te frustrar muito, tá? Então, cuidado mesmo, de verdade. O conteúdo que você consome e que você estuda está diretamente relacionado com o seu aproveitamento, com o seu resultado. E o que eu quero dizer? Vamos imaginar uma coisa aqui para ficar bem claro isso. Se eu começar a falar aqui sobre a minha rotina em inglês para vocês, muito provavelmente você vai conseguir entender a maioria, ou pelo menos um contexto e, entender uma palavra aqui e acolá. Agora, e se eu chamar um médico aqui para falar em inglês sobre como funciona o sistema digestivo? Será que vai ser a mesma coisa? Será que isso vai ser útil para você? Bom, eu acredito que sim, é muito importante a gente também saber e entender e até mesmo falar sobre isso, mas não é por onde a brincadeira começa. Qual que é mais fácil de entender? Qual que é mais difícil? E por que será? É muito importante que os conteúdos que você consome estejam relacionados com a sua realidade, se não a sua realidade com o mais próximo, porque assim fica mais fácil de entender, de repetir e começar a aplicar. Então a minha sugestão é para você que está começando agora, escolha filmes de comédia, escolha romances, porque todas essas coisas fazem mais parte da nossa realidade. Filme de romance e de comédia, eles tendem a ter uma narrativa não muito complexa para que a gente possa se identificar, achar aquilo incrível e seja parte da nossa realidade também. Aí essa identificação fica mais fácil, porque você se vê passando pelas mesmas situações que os personagens. Agora em relação às polêmicas legendas, gente, simples, básico, tranquilo, vamos lá. Será que você que tá começando a estudar inglês, será que você pode deixar a legenda em português? Respira fundo, vamos lá. Tá tudo bem, você pode assistir a sua série com a legenda em português, mas saiba que não é pra sempre. Não é pra sempre. E assim como eu falei, tem outro vídeo que eu explico o passo a passo completo, vou deixar aqui embaixo. Tamo quase lá, vamos lá. Dica número 6. Desenvolva o hábito da leitura simples e fácil. Leitura simples e visual. A leitura é uma habilidade fundamental para você desenvolver, primeiro, vocabulário, aprender palavras novas, e segundo, entender estruturas do inglês, as estruturas das frases. O que fica aonde? Qual que é a ordem? E é claro que esse processo é facilitado ainda mais quando a gente tem um apoio visual, porque isso evita, por exemplo, que você recorra ao dicionário o tempo inteiro. Então, livros infantis, tanto os livros infantis que são bilíngues, quanto os livros infantis que são ilustrados, ajudam muito nesse processo. Mas é claro que, mais uma vez, é muito importante que você sempre se certifique de que você aprendeu e entendeu aquela palavra nova. E não vai esquecer de pesquisar sobre a pronúncia também. E aí você, inclusive, pode fazer marcações nas palavras que forem novas pra você. Isso era o que eu fazia e eu mega sugiro para que você faça o mesmo. E comenta aqui embaixo caso você queira uma aula prática onde eu mostro exatamente como você deve dar os primeiros passos na leitura agora nesse estágio que você tá. Mas igual eu falei, a melhor forma de começar é leitura simples, mais fácil e com apoio visual também. Então, uma dica extra aqui pra você é leia quadrinhos, comic books. Yes, go ahead and read comic books. Assim como eu falei, esse tipo de leitura visual facilita muito, ou até mesmo
tenho livros infantis, tanto os que são bilíngues quanto os que não são, porque na maioria todos também têm um apoio visual, são ilustrados, têm referências. Outra sugestão também são livros infanto-juvenis, porque normalmente o enredo não é muito complexo e normalmente segue ali uma sequência lógica no tempo e tudo mais, né, cronológico. Então vai com tudo que dá pra você experimentar todas essas opções. E a última dica, dica número 7. Comece pelo básico, pelo comum. Não tenha medo, arrisque. Se joga. Uma coisa que eu sempre comento é, a gente aprende inglês para falar com outras pessoas. Então, o que você gostaria de falar com outras pessoas? O que você gostaria de conhecer sobre elas? Comece com o básico, com o que é mais comum. Como que você perguntaria nome, idade, o que essa pessoa faz, o que essa pessoa gosta de fazer no tempo livre, se ela toca algum instrumento, se ela pratica algum exercício, algum esporte, se ela viaja, com quem ela viaja, para onde ela viaja, com qual frequência ela viaja. Essas são algumas questões básicas de conversa de se você encontrar uma pessoa num bar ou até mesmo se você conhecer alguém novo no trabalho. Sempre começa por isso. Então, algumas dessas opções são What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? What do you do? What do you do? Ou What do you work with? What do you work with? What do you do for a living? What do you do for a living? Todas essas perguntas aqui significam o que você trabalha, o que você faz. E aí você pode falar I am an engineer, I am an English teacher, I'm a nurse. Então eu só tô dando alguns exemplos aqui. Se você viajar, por exemplo, what do you like to do? O que você gosta de fazer? I like to teach, I like to play my guitar, I really like to drink some coffee, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de tocar guitarra, eu gosto de tomar um cafezinho. Do you like to watch movies? Você gosta de assistir filme? What movies do you like? What movies do you like? Quais filmes você gosta? Enfim, gente, eu só tô dando alguns exemplos aqui pra você não ter medo de arriscar. Por onde você começaria? Eu só dei alguns exemplos aqui só pra vocês sentirem o direcionamento, tá? A ideia é ser criativo. E é claro, não vai só pensar em perguntar também, tem que pensar em formas de responder. E eu tô comentando sobre isso porque basicamente a gente colocar a frase que a gente quer em inglês no Google, que eles já vão dar várias opções de como falar aquilo. E essa é uma ótima forma de você começar a praticar na frente do espelho, inclusive essa é outra dica. E assim, aos poucos, você vai aplicando tudo que você sabe da forma que você consegue. E outra, não vou dar 7 dicas, eu vou dar 8. E eu acho que essa daqui é a mais importante de todas, porque você vai levar de hoje até para sempre. Sabe por quê? Porque a gente nunca para de aprender inglês, a gente nunca para de se dedicar e a gente nunca para de se apaixonar por essa língua. Antes de tudo, eu já falo pra você não se acomodar no inglês. Desde agora, desde o dia 1. Se tá fácil, ótimo, mas saiba que daqui a pouco, talvez daqui a 1 hora, você encontre algo que você nunca viu antes. E tá tudo bem. Você vai aprender, isso vai ficar fácil e você vai seguir para o próximo desafio. E eu tô falando isso para que você não perca esse brilho nos olhos para alcançar fluência no inglês, assim como eu falei antes. Você tem todas as habilidades necessárias para falar inglês fluentemente. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. E é o seguinte, me conta aqui embaixo qual dessas 7 dicas, ou melhor, 8 dicas, qual que fez mais sentido para você? Qual que era a dica que você tava precisando escutar hoje? Então, se você ficou aqui até o final, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dê o seu joinha, também ative o sino de notificações, porque daí você vai receber uma aula novinha toda semana. Combinado? E deixa aqui embaixo a sua dúvida, porque aqui no canal, todas as dúvidas e comentários que vocês deixam viram aulas, tá bom? Então eu quero ouvir de vocês, quero saber qual que é a dúvida, o que tá pegando, deixa aí. Alright, guys. Thank you so much for joining me today, and I see you on the next one. Bye! Só aqui temos 4 palavras diferentes. 4? Era isso.